Graças e paz, amados, vamos dar continuidade à nossa série de estudos Vida no Deserto, quinta semana. Vimos semana passada uma introdução ao tempo de provação no deserto, né? E vamos dar continuidade. Concluímos falando da necessidade de buscar a face do Senhor. Então, qual deve ser a motivação dessa busca? A palavra de Deus diz, no livro de João, capítulo 6, versículos 24 a 26, o seguinte: Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram, no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça. Vocês viram que, semana passada falamos que o povo hebreu, quando saiu do Egito e quando está no deserto murmurando, eles dizem que aquilo que eles recebiam, que tinham no Egito, mesmo no estágio de escravidão, né, era de graça. E as multidões aqui, eles saíram à procura de Jesus e o encontraram no outro lado do mar da Galileia. Jesus, olhando a multidão que contorna o lago para ter um encontro com ele, repreende o povo, né, porque esse povo estava buscando a ele, não por causa dos sinais que Jesus já tinha operado e continuava operando, e sim porque tinha fartado a barriga deles, o estômago deles com pão e peixe. Então a gente tem que se perguntar, para que servem os sinais, né? Por que os sinais nos são dados? A gente está recebendo sinais nesses dias de pandemia do que é a palavra de Deus. Os sinais vão dar orientações daquilo que a gente deve seguir. Nesses dias de pandemia, se você adentra na palavra, você vai ver estudos, se você se permitir, se desejar conhecer o contexto profético desses dias, você vai descobrir na palavra de Deus que é um momento que Deus pré-estabeleceu para a humanidade. E momentos piores do que esse ainda virão, tá? Por quê? Porque um sinal nunca aponta para si mesmo, mas indica alguma coisa ou algum lugar. E esse sinal está indicando que Jesus está prestes a voltar. E esse sinal está indicando que mais tribulações a humanidade vai experienciar. Jesus sabia que o povo buscava ele, mas Jesus sabia que o povo buscava ele não porque tinha visto sinais e milagres que indicassem a presença do Messias, mas porque queriam encher o estômago. Então, nesses dias de pandemia, é importante a gente atentar para a necessidade de buscar a Cristo, né? E dessa forma buscar entender os sinais para os dias vindouros. Em nossos dias, né, tem acontecido as mesmas coisas. As pessoas estão buscando a Jesus pelos motivos errados. Buscam a Deus por causa das bênçãos e não porque o amam. E, infelizmente, né, são instruídos, orientados por líderes que conduzem as pessoas a essa percepção. E aos olhos de Deus, né, Jesus é apenas um produto com 1001 utilidades como bombril, né? As pessoas reduzem Jesus a um produto de mercado. Então, você deve ter tido amigos que procuraram apenas você quando precisavam de alguma coisa. Não já teve? Com certeza você teve. E pior ainda, você conhece também pessoas que procuraram a sua amizade somente porque tinham interesses pessoais, queriam extrair de você alguma coisa, né? Quem sabe essa pessoa queria viver sob o teto da sua influência, sobre a facilidade do seu dinheiro, sobre o gozar dos bens materiais ou da posição social que você tem. Então, não havia ou não há amor verdadeiro ou carinho especial por você, só há um jogo de interesse. E se você já experimentou uma amizade assim, você sabe o que é se sentir usado. É essa atitude egoísta, né, que infelizmente permeia a sociedade e também, infelizmente, a própria igreja. Estamos fora das quatro paredes, né, nesses dias. Continuamos sendo casa de Deus e é tempo de refletir sobre, na nossa individualidade, quem temos sido, quem éramos no contexto igreja, quem éramos no contexto relacional da mutualidade estabelecida pelo Senhor, né, de uns para com os outros, e se queremos continuar sendo quem éramos, né? É tempo de reflexão. Porque o egoísmo, infelizmente, ele está por trás de grande quantidade, por exemplo, de divórcios em todo o mundo. E até mesmo na igreja,
Pensando nos jovens, muitos jovens, infelizmente, se casam por fins egoístas. Eles falham porque não reconhecem que o casamento é uma aliança de amor e não um contato, né? Uma satisfação de desejo. Casam-se apenas nos benefícios que o cônjuge pode trazer para a sua vida. E se o cônjuge não corresponder a essa expectativa, acabam se separando, acabam casando novamente com outra pessoa, ignorando que aos olhos de Deus a aliança é muito mais importante e muito mais forte do que um simples contrato. Existem muitas pessoas também nesses dias que estão descontentes com a igreja, são pessoas que perderam o primeiro amor, né? Muitos membros de nossas igrejas estão se desviando, estão abandonando a fé. Por quê? Abandonando a fé por quê? Porque querem o Senhor apenas por aquilo que Ele pode fazer por eles e não pelo que Ele é. Então, enquanto Deus está dando o que eles querem, eles estão felizes. Ah, como Deus é bom, estão animados. Ah, vamos para a igreja. Mas quando vem a provação, os motivos do seu coração vêm à tona. Há um esfriamento, há uma apostasia. Então, sempre que o foco for o indivíduo, infelizmente, vai vir a murmuração. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no momento em que eles foram libertos da garra de Faraó, eles se regozijaram de maneira plena, né? Fizeram uma grande celebração. Olha aqui, Êxodo 15, versículo 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Então o povo ficou impressionado com a grandeza do poder de Deus. O coração deles vibrava de alegria porque tinham sido libertos do Egito. Mas 3 dias depois, vejam bem, 3 dias depois, no deserto de Sur, eles encontraram águas amargas e começaram a fazer o quê? Murmurar. Olha, Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que temos para beber? O que havemos de beber? O povo logo se esqueceu de que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, dividiu, né? Que poderia tornar águas amargas em água potável, porque Ele é Deus. O povo se esqueceu também de que Moisés era o mesmo líder de 3 dias atrás que bateu com a vara nas águas do mar e o mar se abriu. Mas independente da murmuração, Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele purificou aquelas águas. O povo se saciou, né, da sede. E alguns dias depois, novamente murmuraram por não terem o que comer e lamentaram: no Egito era bem melhor. Veja bem, Êxodo 16, versículo 2 e 3. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão: por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a esse deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. Eles estão agora murmurando contra Moisés, eles estão agora murmurando contra Arão. E no versículo 8 desse texto, Moisés mostra o erro do povo. Ele diz assim, ó: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E a história, infelizmente, é sempre a mesma, amados. Na hora em que a gente enfrenta as dificuldades no deserto, a gente acha sempre alguém em que a gente possa colocar a culpa, independente daquilo que a gente esteja vivendo como culpa nossa, mas a gente quer sempre transferir para o outro. Geralmente acusa-se a liderança, né? Acusa-se o pastor, acusa-se a família, acusa-se os amigos, e muitos, por temor, nunca falaríamos contra Deus diretamente, mas indiretamente estamos nos voltando contra o Senhor. Por que então eles murmuraram contra Arão e Moisés e, portanto, ao Senhor? Do modo de pensar deles, né? Deus é que estava desapontando eles a partir de Moisés e Arão. Então Deus está colocando um prumo, amados. Deus está medindo o coração da igreja nessa pandemia. É tempo da gente buscar o Senhor para que sejamos encontrados fiéis. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração. E na próxima semana vamos continuar falando sobre a provação, tomando como exemplo a palavra de Deus, né? Como nosso exemplo, 1 Coríntios 10, de 1 a 4, para que assim a gente possa abrir ainda mais o nosso entendimento e, à luz do Espírito Santo, desejar ardentemente continuar buscando ao Senhor e andar face a face com o Senhor. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe em Cristo Jesus.